Graça e paz abençoados com todas as bênçãos, sejam todos muito bem-vindos. Meus amados irmãos, em nosso primeiro programa de Respostas em Graça, nós vamos trazer aqui uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta de uma pessoa específica, mas uma pergunta coletiva, ou seja, muitos irmãos nos mandaram essa pergunta. Muitos irmãos começaram a entrar em contato com a visão da escatologia consumada e essa questão surgiu na mente de vários deles. Por isso nós resolvemos trazer essa questão como a primeira do nosso primeiro programa Respostas em Graça. Vamos ler então a pergunta juntos? Depois que estudei a escatologia consumada, vi que é totalmente coerente e faz todo sentido. A pessoa, quando estuda a escatologia sem preconceitos, com o coração aberto, com o entendimento voltado realmente a aprender, esquecendo-se do que ficou para trás, como diz a palavra, então a pessoa tem contato com o estudo e ela vê que é muito claro, faz muito sentido. E aí surge a dúvida no coração de muitos irmãos. Minha dúvida é, se o entendimento é tão claro, por que a grande maioria dos cristãos ainda espera por um apocalipse no futuro? Essa é uma pergunta muito pertinente, abençoados. E faz todo sentido você se perguntar isso, porque realmente a esmagadora maioria dos irmãos chamados cristãos ainda espera e acredita em um apocalipse futuro. Por que isso acontece? Abençoados, esse fenômeno acontece, apesar de na Bíblia ser tão claro que o apocalipse ele foi profetizado para os primeiros tempos, da era cristã, ele foi profetizado para momentos muito próximos dos tempos bíblicos. Ele nunca foi profetizado para um futuro muito distante. Só que nós fomos levados a acreditar que o apocalipse seria para um futuro muito distante. No caso, o nosso futuro ainda. Sendo assim, os irmãos pegam o que Jesus profetizou, o que o apóstolo Paulo profetizou, o que Daniel profetizou a respeito da escatologia bíblica, e colocam para o futuro. Então eles interpretam o que Jesus falou, por exemplo, em Mateus 24, como se fosse algo para o futuro. Um outro problema que leva o povo de Deus fora do Evangelho da Graça a interpretar o Apocalipse para o futuro é que eles têm uma visão de um Apocalipse cósmico e para o mundo inteiro, Ou seja, a visão deles é que haverá uma transformação cósmica. Uns defendem que a Terra vai ser destruída e que haverá literalmente uma outra Terra, e outros acreditam que essa Terra mesmo será restaurada. Tá? E eles pensam então que é uma transformação cósmica e um apocalipse mundial. Mas na verdade a Bíblia apresenta um apocalipse local, voltado para Israel, porque o juízo seria sobre Israel. É claro que a igreja sofreu o shockwave, vamos dizer assim, daquele problema. A igreja recebeu respingos daquele apocalipse, as perseguições, aquela coisa toda. Mas o apocalipse era todo voltado para Israel. O juízo seria sobre Israel. E as profecias de Jesus, de Daniel, de Paulo, eram sobre o juízo que viria sobre Israel. A grande destruição que houve sobre Israel e que culminou com a queda e a destruição do templo no ano 70. Então o Apocalipse ele não é algo mundial, ele era local. Era o mundo conhecido naquela época, que consistia no Império Romano. Então foi um apocalipse local. Alguns tentam, não tendo como negar que aconteceu realmente um apocalipse ali no ano 70, alguns tentam entender que haverá um segundo apocalipse, uma terceira vinda de Jesus. Então eles dizem, não, tudo bem, no ano 70 aconteceu, mas ali foi um micro-apocalipse. Na verdade, no futuro haverá um apocalipse maior. A Bíblia não fala disso, amados. Não existe dois apocalipses. Não existe um apocalipse pequeno, micro, e um macro maior para o mundo inteiro. Isso não faz sentido. Jesus falou de só uma vinda, a sua segunda vinda, A primeira foi quando ele se manifestou como homem e a segunda vinda quando ele veio no seu reino em juízo sobre Israel, tá? Só duas. Jesus nunca falou de uma terceira vinda e ele nunca falou de um apocalipse pequeno e outro maior. Isso não faz sentido, tá? Só existe um apocalipse na Bíblia e este foi ainda na primeira era cristã, mais precisamente culminando, como eu disse agora há pouco, no ano 70, na destruição do Templo de Jerusalém. Vamos observar através de alguns versículos aqui e vocês vão verificar que realmente o Apocalipse era para aqueles tempos e não para os nossos tempos. Vamos ler primeiro Mateus 16, 28. Vamos ler. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, olha o que Jesus está dizendo, gente. Alguns há dos que aqui estão, aqui lá com ele, Não é no nosso tempo, é no tempo dele.
que não provarão a morte. Olha o que Jesus disse. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se você acredita, então, que o reino vai vir ainda, que Jesus ainda vai voltar, então você tem que aceitar a ideia de que há pessoas com 2000 anos de idade, esperando Jesus voltar ainda, porque ele disse que alguns que estavam com ele não veriam a morte. Alguns interpretam isso aqui buscando apoio no capítulo posterior, né? No capítulo 17 de Mateus. Só que o capítulo 17 é um outro contexto. Está falando da transfiguração. A transfiguração não é a vinda de Jesus em seu reino. A transfiguração é uma outra coisa. Você tem que olhar, na verdade, para o contexto anterior. Vamos ler então o contexto anterior. Veja bem, o contexto imediato anterior, versículo 27. Vamos ler. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Percebeu que o contexto aqui ele está falando da vinda dele? Com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. O que vocês observam aqui? Primeiro vocês observam um juízo, né? Haveria um juízo. Depois vocês veem que Jesus cita os anjos, né? Eu pergunto para vocês, na transfiguração houve algum anjo? Percebe? Na transfiguração houve algum tipo de juízo? Não houve. Então Jesus estava falando, na verdade, da sua vinda. Vamos ler o 28 de novo, e aí concluindo o raciocínio aqui. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tá vendo? Então ele está falando da vinda dele, e que alguns estariam vivos. Então o Apocalipse não é para o futuro, para os nossos tempos, ou para o nosso futuro, um futuro depois do nosso tempo. Já foi, já se cumpriu. Uma outra evidência aqui, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente. Tá? Você viu aí que está sublinhado? A palavra brevemente no grego sempre apontava para um curto período de tempo. Então as coisas que brevemente não são 2 milênios, né? Brevemente não é 300 anos, 500 anos, brevemente é um curtíssimo período de tempo. Então vocês notem que o Apocalipse ele estava ligado ainda naquela primeira era cristã. Não é para os nossos tempos. Se você quiser entender isso com profundidade, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o nosso conjunto de estudos sobre escatologia consumada. É um verdadeiro curso de escatologia consumada. Vou deixar o link da playlist para vocês estudarem, assistirem a esses estudos, né? Atualmente, quando estamos gravando esse vídeo, nós temos 14 estudos, mas futuramente teremos muitos outros, se Deus permitir. Tá? Então convido você a crescer nesse conhecimento e parar de esperar um apocalipse futuro. Isso não faz sentido. Muito bem, meus amados. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, marquem o sininho, não deixem de estudar, tá? E verifiquem os links, todos os links que nós deixamos na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima. Graça e paz.